Oi meninos, hoje vamos entender sobre da nossa aula de língua portuguesa, os pronomes, né? Claro que vocês já viram também os pronomes dentro da língua inglesa. Daqui para frente vocês vão aprender mais um pouco. No português existe a mesma coisa também, porque eles são os verbos, além da uso de gramática, né, das funções classificadas deles. Bom, os pronomes têm a colocação de pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes de tratamento, pronomes indefinidos, pronomes relativos e pronomes interrogativos. Bom, a gente vai entender cada um passo a passo por ele, certo? Para a gente compreender e saber cada um dele tem aquela função, um exemplo. Esse exemplo aqui mesmo que a gente está vendo. Mariana apresentou um show esse final de semana. Ela é considerada uma das melhores cantoras de música gospel. Observamos que esse exemplo de cima, ela substitui substantivo, que no caso é um nome próprio, né? Que tira Mariana, a gente expõe que seja ela. Então, no caso, a gente está referindo a Mariana, certo? Então, claro que evitou-se a repetição do nome dela. Para a gente não repetir o nome dela, a gente colocou ela, né? Referindo a Mariana. Bom, observamos esse outro exemplo. Aquela bicicleta é da minha prima. É da minha prima Júlia. Observamos que nesse exemplo, a gente dá para entender que esses pronomes são um pronome demonstrativo. Aquela, né? Que indica, no caso, o bicicleta, né? Que é o pronome possessivo minha. Então, no caso, aquela, né? Aquela que ele está se referindo, que é a bicicleta, ele fala, ou ela fala, que é dele ou dela, certo? A mesma forma de transmitir a posse. Os pronomes, os tipos dos pronomes, né? A gente observa que esse pronome pessoal indica a pessoa do discurso. Ele é classificado por dois tipos: pronomes pessoais de caso reto, que exerce a função do sujeito, certo? Um exemplo: eu gosto da Ana. Quem gosta da Ana, eu. Então, no caso, está referindo a tal Ana e está referindo quem gosta de Ana sou eu, certo? Então, observamos pronomes pessoais do caso oblíquo, né, que substitui substantivos complementares de uso de verbos, que a gente dá para entender esse exemplo. Está comigo o seu caderno. Com quem está o caderno? Comigo. Então, no caso, comigo. Está com eu. Certo? Esse caderno. Com pronome auxiliar ao verbo estar. A gente dá para entender que os pessoas verbais, a gente dá para entender que vem a primeira pessoa do singular. Eu, né? O pronomes do caso reto, pronome do caso oblíquo, me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, tu, você, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, ele, ela, o, Alice, si, consigo. Primeira pessoa do plural, nós, nos, conosco. Segunda pessoa do plural, vós, vocês, vós, convosco. Terceira pessoa do plural, eles, elas, os, as, lis, si, consigo. Então dá pra gente entender que usa o mesmo objeto direto dessas questões do uso tanto do plural, tanto do singular, tanto do plural. Dá para entender o pronome possessivo que ele traz a ideia de posse, né? A gente dá para entender que esse exemplo aqui. Essa caneta é minha, o objeto possuído é a caneta. Claro que a gente dá para entender que ele pertence a uma pessoa só, não são várias pessoas. Então, é uma pessoa só. Então, é minha. Esta caneta é minha. A gente já para entender a forma do singular, né? Do pronome da primeira pessoa do singular, que aí ele Perdão, tá, gente? Saiu um pouquinho. Então a gente dá para entender a forma da primeira pessoa do singular: eu, meu, minha, meus, minhas. A gente dá para entender que tem o uso do singular e do plural, como a gente vê, da mesma forma como a gente viu no início do outro quadrado.
Pronomes demonstrativos são indicados como a posição de algum elemento em relação a pessoa ou uso de discurso de espaço, certo? Além de ser feminino, ou masculino e feminino, tanto do singular e tanto do plural, e variáveis. O pronome demonstrativo, gente, é variáveis que é aquele que sempre é flexionado com sentido de forma. Por exemplo, esse, este, aquele, aquela, esta, certo? Então, o pronome variável são aqueles que não são flexionados, como a gente dá um exemplo de isso, isto, aquilo, então dá esta posição. Pronomes demonstrativo feminino, singular, esta, essa, aquela, plural, estas, essas, aquela. Masculino, este, esse, aquele, estes, esses, aquele. A gente tem que se referir tanto do feminino e tanto do masculino, tá? A gente observa que dá a colocação do uso das palavras do pronome pessoais. Bom, pronomes de tratamento são revelantes do sentido de situações formais, que a gente dá para entender que você é o único pronome de tratamento que é utilizações informais. Então a gente dá para entender nesse uso de frase. Você deve seguir as regras impostas pelo governo. Então a gente deve seguir, eu devo seguir, você deve seguir, certo? Então o uso de você, o uso da pronome indefinido, terceira pessoa do discurso, o pronome que já indica os pronomes indefinidos que substitui e acompanha o substantivo de maneira vaga, né? A gente dá para entender nenhum, outras, alguém, cada, que o uso de colocações de frase são variáveis e invariáveis, tá? Pronome relativo se refere ao termo já dito anteriormente na oração. Então a gente dá para entender que são substantivo, adjetivo, pronome ou advérbios. Então a gente dá para entender os quais, cuja, onde, que, da colocação do uso das frases. O pronome interrogativo vem a forma de uma frase interrogativa, sempre naquela forma de uma pergunta. Quanto, quem, que, vem, e aí, vai, e etc. São uma forma variáveis e invariáveis cujo da língua portuguesa. Bom, além da atividade complementar do livro, do caderno, vou pedir para que vocês façam do livro também, tá? Quando tiver atividades assim grandes, não precisa copiar perguntas grandes, tá? Copie só o necessário e dê sua expectativa e resposta. Comente o vídeo, assista bastante. Qualquer dúvida, estou aqui. Grande abraço!